Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, o podcast que te ajuda a mergulhar na Palavra de Deus, fortalecer a sua fé e se aproximar de Jesus. Hoje, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2025, do episódio número 42. Vamos juntos explorar as escrituras de Marcos 8 e Êxodo 17 e 18. Prepare seu coração, pois a Palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Me acompanhe nessa jornada. Com certeza. É incrível como a Bíblia, mesmo em passagens de livros tão diferentes, nos revela a grandiosidade do plano de Deus. Ao conectarmos as leituras de hoje, você vai perceber como a história de Deus se entrelaça e nos impacta diretamente. Em Marcos 8, nós vemos Jesus alimentando uma multidão faminta que o seguia. Essa passagem, além de nos lembrar da nossa necessidade de alimento espiritual, me faz questionar qual era a real fome daquela multidão. Seria apenas a fome física? Ou havia uma fome mais profunda? Uma busca por algo que preenchesse o vazio interior? Uma pergunta intrigante. Me parece que a fome daquela multidão era multifacetada. Eles buscavam alimento físico, claro, mas também ansiavam por cura, por libertação, por uma palavra de esperança e Jesus. Em sua infinita compaixão, supriu todas essas necessidades, mas note a reação dos discípulos. De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Eles, mesmo após se semearem tantos milagres, ainda duvidavam. É como se a gente, às vezes, se esquecesse do poder de Deus, né? Como se a memória da sua fidelidade se apagasse diante de novos desafios. Exatamente. E logo em seguida, Jesus nos alerta sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, mas o que seria esse fermento? Em termos simples, seria como uma contaminação, uma influência negativa que pode corromper a nossa fé. Naquela época, o fermento se referia aos falsos ensinamentos, à hipocrisia religiosa. E hoje? Quais fermentos precisamos evitar para preservar a pureza da nossa fé? É um convite à reflexão. A gente precisa estar atento às influências que nos cercam, aos fermentos que podem nos desviar do caminho de Deus. E logo depois dessa advertência, Jesus cura um cego gradualmente. Primeiro, ele restaura a parte da visão e depois, a concede por completo. Por que será que Jesus escolheu essa cura em etapas? Essa cura progressiva me faz pensar na nossa própria jornada espiritual, o entendimento da verdade de Deus. Muitas vezes, é um processo, não um evento instantâneo. É como se Deus, em sua sabedoria e amor, fosse nos revelando a sua glória em etapas, à medida que amadurecemos na fé. E você, já parou para pensar como Deus tem te conduzido nesse processo? Com certeza. E no final do capítulo 8 de Marcos, Pedro reconhece Jesus como Cristo. Mas Jesus, surpreendentemente, pede para que eles não divulguem isso ainda. Por que será? É como se Jesus estivesse dizendo: ainda não é o momento de revelar minha identidade ao mundo. Primeiro, é preciso que vocês, meus discípulos, compreendam a mensagem completa do Evangelho, que inclui sofrimento, a morte e a ressurreição. É fundamental entendermos que o cristianismo não se resume a milagres de prosperidade, mas envolve renúncia, sacrifício e amor incondicional. Agora, vamos viajar para o Antigo Testamento. Em Êxodo 17 e 18, o povo de Israel, sedento no deserto, reclama da falta de água. É irônico, não é? Eles estão em um lugar chamado Refidim, que significa descanso. Mas, em vez de descansar em Deus, eles murmuram e questionam a sua provisão. Onde mais a gente vê esse comportamento se repetindo na história, e até mesmo em nossas próprias vidas. Essa tendência humana à murmuração é realmente impressionante. Esquecemos-nos tão facilmente das bênçãos e da fidelidade de Deus no passado. E diante de uma dificuldade, permitimos que a ingratidão e a dúvida tomem conta do nosso coração. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre se compadece do seu povo. Ele orienta Moisés a ferir a rocha em Horebe, o mesmo lugar onde ele o encontrou na sarça ardente. Essa repetição do local não te chama atenção. Sim, é como se Deus estivesse dizendo: eu sou o mesmo Deus que te chamou, que te libertou, que te guiou até aqui, confia em mim. E a água que gela a rocha. Me lembro de outra passagem que menciona a rocha como símbolo de Cristo. Exatamente. Em 1 Coríntios 10.4, Paulo afirma que a rocha era Cristo. E essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é simplesmente fascinante. A rocha ferida representa o sacrifício de Jesus na cruz. E a água que dela jorra simboliza o Espírito Santo, a fonte de água viva que sacia a nossa sede espiritual e nos purifica de todo pecado. Que imagem poderosa! Em Êxodo 17, Moisés constrói um altar chamado Senhor é minha bandeira. Que mensagem impactante. Precisamos, assim como Moisés, manter nosso foco em Deus, declarando a nossa dependência dele e reconhecendo-o como nosso guia, protetor e única esperança. É como se estivéssemos erguendo a bandeira da fé, declarando ao mundo a quem pertencemos e em quem confiamos. Mas a jornada continua. E em Êxodo 18, vemos Jetro, o sogro de Moisés, aconselhando a delegar responsabilidades para liderar o povo de forma mais eficaz. O que lição valiosa. É verdade. Às vezes, a gente tenta carregar um peso do mundo nas costas, achando que consegue fazer tudo sozinho. Mas Deus nos chama para compartilhar o fardo, buscar apoio e viver em comunidade. E Jetro, com sua sabedoria, percebeu isso e orientou Moisés a formar uma equipe de líderes capazes e tementes a Deus para auxiliá-lo na missão. E você? Como tem vivido essa questão da comunhão e da ajuda mútua? Essa passagem nos convida a refletir sobre a importância de ter os mentores, conselheiros, pessoas que possam nos auxiliar na caminhada da fé. Afinal, somos membros de um corpo.
e cada um tem um papel fundamental a desempenhar. Esses relatos de Marcos 8 e Êxodo 17 e 18 nos desafiam a olhar para dentro de nós, identificar áreas em que precisamos crescer, amadurecer e nos aproximar de Deus. Que lições poderosas aprendemos hoje. Mas ainda temos muito a descobrir junto. E no próximo bloco, vamos nos aprofundar ainda mais nessas passagens e em outros materiais que vão nos ajudar a compreender melhor a mensagem de Deus para as nossas vidas. Fique com a gente. E aí, pronto para continuar a nossa imersão na palavra. Vamos essa. No bloco anterior, a gente viu como a história de Jesus alimentando a multidão nos leva a questionar a real fome daquelas pessoas. E se a gente aplicar essa mesma pergunta para nós mesmos? É verdade. Qual é a nossa fome mais profunda? O que buscamos para preencher o vazio interior? Nossa, que pergunta. Acho que essa busca por algo que nos complete é algo universal, né? Mas será que estamos buscando saciar essa fome nos lugares certos? E essa é a grande questão. A gente se alimenta de tantas coisas, informações, entretenimento, relacionamentos mesmo. Muitas vezes, esquecemos do alimento essencial, a palavra de Deus. É como se a gente estivesse comendo fast food espiritual, que nos dá uma sensação de saciedade momentânea, mas não alimenta de verdade. E essa má alimentação espiritual pode ter consequências sérias, né? Assim como Jesus alertou sobre o fermento dos fariseus, que corrompia a fé do povo. Hoje também precisamos estar atentos aos fermentos que nos cercam. Com certeza. A internet, por exemplo, pode ser uma ferramenta incrível, mas também pode ser um terreno fértil para a disseminação de falsas doutrinas e ideologias. É preciso ter discernimento, analisar tudo à luz da palavra de Deus, para não sermos contaminados por esses fermentos modernos. E falando em discernimento, me chamou a atenção a cura do cego em etapas. Me fez pensar que, às vezes, queremos que Deus resolva tudo de uma vez, que nos dê a visão completa instantaneamente. Mas a gente precisa ter paciência. Confiar no processo de Deus, que vai nos conduzindo passo a passo. É como aprender a andar de bicicleta, né? Ninguém sai pedalando perfeitamente logo de cara. É preciso persistência, alguns tombos. Até que a gente domine o equilíbrio e consiga pedalar com segurança. E com a fé é a mesma coisa. Deus está nos ensinando, nos aperfeiçoando, nos preparando para algo maior. Por vezes, a gente reclama, questiona, como o povo de Israel no deserto. Eles tinham acabado de presenciar a libertação do Egito, a abertura do Mar Vermelho. Mas, diante da sede, se esquecem de tudo e muram contra Moisés. É a nossa natureza humana, né? Tendemos a focar nos problemas, nas dificuldades. Esquecemos as bênçãos da fidelidade de Deus. Socorro. Mesmo diante da nossa fragilidade, Deus se mantém fiel. Ele responde às nossas necessidades, mesmo quando murmuramos, quando duvidamos. E ele usa situações inusitadas para nos ensinar e nos abençoar. Quem imaginaria que a rocha, símbolo de dureza, impenetrabilidade, se tornaria fonte de água? E que essa água, jorrando da rocha ferida, representaria a graça de Deus, saciando a nossa sede espiritual. É a beleza da tipologia, da prefiguração. A rocha ferida aponta para Cristo, que foi ferido por nós na cruz, para que tivéssemos acesso à água viva, ao Espírito Santo, que nos purifica e nos transforma. E essa água viva precisa transbordar, alcançar outras vidas, como um rio que irriga a terra seca. E para isso, precisamos nos unir, como Moisés fez ao delegar responsabilidades, formando uma equipe de líderes para auxiliá-lo. Que lição importante para nós hoje. A gente não foi chamado para viver a fé isoladamente. A comunhão, a ajuda mútua, compartilhamento de dons e talentos, tudo isso faz parte do projeto de Deus para a sua igreja. E, por falar em comunhão, vamos explorar algumas reflexões que nos ajudam a vivenciar a fé de forma mais plena e significativa. Parece que essa é a deixa perfeita para o próximo bloco. Você está pronto para mergulharmos em mais insights poderosos. Chegamos ao nosso último bloco e a conversa está ficando cada vez mais interessante. No bloco anterior, a gente falou sobre buscar o alimento certo para saciar nossa fome espiritual e também sobre como a gente precisa estar atento aos fermentos modernos. E agora a gente vai mergulhar em algumas reflexões que nos ajudam a vivenciar a fé de forma mais plena. O que te chama a atenção nesse ponto? Uma coisa que me impacta é a questão da comunidade. A gente viu como Moisés, orientado por Jetro, delegou responsabilidades e formou uma equipe de líderes para auxiliá-lo. E essa necessidade de comunidade, de apoio mútuo, também aparece na vida de Jesus. Ele escolheu 12 discípulos para caminharem com ele, aprenderem com ele, participarem da missão. Era verdade. E essa comunidade, essa união entre os cristãos é essencial para a gente crescer espiritualmente, né? Totalmente. Na comunidade que a gente encontra apoio, encorajamento, correção, inspiração. É como se fosse uma família onde cada membro tem um papel importante. E como você vê a igreja desempenhando esse papel de comunidade hoje em dia? Eu acho que a igreja tem um papel fundamental em promover essa comunhão entre os irmãos, ser um lugar de acolhimento, de cuidado, discipulado. Eu não estou falando só de um prédio, um templo, mas da igreja como corpo de Cristo, com comunidade de fé que se reúne em vários lugares, vários contextos. E essa comunidade precisa ser intencional, né? Sim. Não dá para esperar que a comunhão aconteça por acaso. A gente precisa se esforçar para cultivar relacionamentos, compartilhar a vida, as alegrias, as dificuldades. E principalmente estar dispostos a servir uns aos outros.
assim como Jesus ensinou. Com certeza. E por falar em servir, lembrei da passagem em Marcos 8, quando Pedro reconhece Jesus como Cristo. Jesus o adverte para não contar a ninguém. Acho que essa instrução de Jesus nos ensina muito sobre o verdadeiro discipulado. Você pode desenvolver um pouco mais essa ideia. Claro, reconhecer Jesus como Cristo é só o primeiro passo. O verdadeiro discipulado envolve muito mais do que só uma declaração. Envolve renúncia, sacrifício, obediência, amor incondicional. É seguir o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Dar a sua vida em resgate por muitos. E como a gente pode traduzir esse serviço, esse amor, em ações no dia a dia? Essa é a grande questão, né? Acho que a gente precisa começar pelas pequenas coisas. Gestos simples de amor. Cuidado com as pessoas. Um sorriso, uma palavra amiga, um ouvido atento, uma ajuda. Tudo isso pode fazer diferença na vida de alguém. E à medida que a gente cresce na fé, Deus vai nos capacitando para servir de forma mais ampla, impactando a nossa comunidade, o mundo ao nosso redor. É isso aí. E lembre-se do que a gente falou da rocha, da água viva? Cristo foi ferido para que a gente tivesse acesso à fonte da graça de Deus. E essa graça transborda em nós, nos transformando, nos impulsionando a sermos canais de ação na vida de outras pessoas. Que a nossa vida seja um reflexo do amor de Deus, um testemunho do seu poder. Que palavras lindas! Chegamos ao final de mais um episódio do Acesso 365. Espero que você tenha sido abençoado por essa conversa, que tenha aprendido coisas novas, que tenha sido desafiado a vivenciar a sua fé de forma mais profunda e significativa. E se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhar com seus amigos. Deixe também o seu comentário com suas reflexões, dúvidas ou pedidos de oração. A sua participação é muito importante para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.